Paz do Senhor, povo de Deus, que segue o nosso canal Remoto 2, Missionário Duarte 450. Hoje nós estamos aqui no 11º elo da nossa campanha Eu de Joelho, Minha Família de Pé, na presença do Senhor. Dê o seu like, ative o sininho, espalhe esse vídeo para edificar muitas vidas. Está aqui o missionário Ana Paula, da Igreja Assembleia de Deus. A mão de Deus está aqui. Nosso pastor presidente Florentino Silva, meu amigo, que também é meu conselheiro do meu lado no dia 24 de fevereiro. Deus abençoe o pastor Florentino. Deus abençoe Haroldo, que ela veio da congregação lá do bairro Oeste, veio ministrar. Então, com vocês agora, eu já estou falando demais, missionária Ana Paula, não saia do vídeo, fique até o final, porque Deus vai falar muito com vocês. Igreja, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Recebemos a serva do Senhor. Deus de glória! Fala, serva de Deus, tudo que Deus te trouxe para ministrar. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém! Amém? Amém! Glória a Deus! Amém! Amém! Glória a Deus! Glória ao Senhor, por nós podemos estar aqui nessa noite. As minhas filhas não pôde estar, mas eu estendo aqui o abraço delas. Trago o abraço dos meus pastores, para toda a igreja, para o nosso missionário. Eu estou um pouco rouca, mas o Senhor me deu a graça de poder estar aqui e nós vamos levar a palavra porque é Ele quem nos direciona. Amém? Vamos ficar sobre os pés, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias. Quando você está, só quando ela mandar. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1. Neemias, Capítulo 1. capítulo 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós orando e a nossa família de pé, para a honra e a glória do Nós nosso orando Deus. Deus cuidando da nossa família. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: palavras de Neemias, filho de Alaquias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na cidade de Suzã. Anani, um de seus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que sobreviveram ao cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas. Ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e jejuei e orei perante os Deus dos céus. Amém? Vamos fazer um segundo de oração ao nosso Deus nessa noite. Deus de mistério, Deus de graça, Deus de poder. Papai querido, nós estamos aqui para te adorar e bendizer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Senhor, reforça, papai querido, as minhas cordas vocais nessa noite, ó Pai. Mas na graça do teu Espírito, Senhor Jesus, eu peço a Ti que uma vez mais usa-me conforme o seu querer e a sua vontade, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, nessa noite cada um dos teus filhos que aqui adentraram. Meu Deus, eu sei que o teu povo não sai da tua casa, Senhor, da mesma maneira que adentrou. E é nesse entendimento, ó Papai querido, na graça daquele que é o poder e a honra e a glória, nós adentramos aqui para cultuar a Ti, o nosso culto racional, mas entendendo que a mão do Senhor está sobre nós, nos guardando e nos livrando, ó Pai, e nos enchendo de graça nessa noite. Aleluia. Podemos sentar. Glória a Deus! Amém. Irmãos, eu cheguei aqui e senti a graça do Espírito, a presença do Senhor, fui envolvida com a graça do Senhor Jesus. Aleluia! Com o amor de Deus, porque o amor de Deus se faz presente aqui. E não é, irmãos, todo lugar que você chega que você já sente a presença. Mas eu cheguei aqui e o Espírito foi de encontro comigo. Aleluia! Eu pude glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia, A Deus! palavra do Senhor diz aqui no livro de Neemias sobre um homem chamado Anani, que Aleluia. foi levar uma notícia ao seu irmão por nome de Neemias. Neemias trabalhava para o rei Artaxerxes em um palácio. E a palavra do Senhor diz que Anani, por ser irmão de Neemias, estava ali por um cumprimento. Que às vezes nós não entendemos quem a gente encontra no
nosso dia a dia, mas é a palavra e a vontade e o querer do Senhor sobre as nossas vidas. Anani trouxe a Neemias uma palavra. Ele perguntou a ele como está aquela cidade, porque Neemias, ele conheceu, ouviu falar da cidade de Jerusalém, mas ele não viveu na cidade de Jerusalém. Ele vivia lá no palácio. Anani disse a ele que o povo estava desolado, que a cidade estava desolada, Eita e Deus. que ali estava tudo derribado, havia tudo se acabado. Neemias, a palavra do Senhor diz que chorou e lamentou. É Às verdade. vezes nós damos ao nosso encontro palavras que nos fazem chorar, palavras que nos fazem lamentar, É. palavras que dói o meu, que dói o seu coração. Forte. Mas nós temos que entender o propósito de Deus nessas palavras. Nós somos feridos, magoados e machucados todos os dias. Nós não queremos ouvir que algo está dando errado, nós só queremos ouvir que está dando certo. É verdade. Neemias queria saber a notícia, e a notícia que ele recebeu não agradou o seu coração. Foi a pior. E Neemias chorou. O engraçado é que o choro ele tem resposta. O choro, por mais que você às vezes só engula, que uma lágrima vai só o canto dos olhos, mas ela tem uma resposta diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Neemias, além de lamentar e chorar, ele jejuou e orou. Quantas vezes nós nos deparamos com circunstâncias que nós só choramos? É sentimento, irmãos. O Senhor quer tratar com o sentimento da família nessa noite. É verdade. O Senhor quer tratar com o sentimento que está aí dentro de você guardado, Trata mesmo, machucado, ferido. Cura, nessa meu noite Deus. o Senhor está dizendo: pode chorar, pode lamentar, Aleluia. mas levanta um clamor, aleluia, nessa noite. Levanta um jejum, levanta um propósito diante de mim, que eu farei por ti. Aleluia! Chorar pode, irmão. Toma Lamentar posse, pode, igreja. porque nós somos carnes. Nós não estamos livres das aflições dessa terra. Nós estamos aqui dia a dia passando por ela, porque nós cremos que tem algo maravilhoso nos esperando. Neemias foi lá, jejuou e orou. Quando ele ouviu dizer que estava tudo acabado, a palavra diz aqui no capítulo 2 que Neemias trabalhava para o rei como copeiro. E naquela época o copeiro, ele se alimentava de tudo que o rei comia. Naquele momento, Neemias comeu, bebeu o vinho que era para o rei, porque se estivesse envenenado, Neemias morreria no lugar do rei. Quantas vezes nós bebemos algo para não machucar o próximo? Quantas vezes nós engolimos algo para não machucar o próximo? Quantas vezes você, na sua caminhada com seus parentes, porque nós estamos falando sobre família, você engoliu, vamos dizer, seco para não falar nada, porque você não queria magoar ninguém. Louvado seja Deus porque você foi sábio. Louvado seja Deus porque você guardou para ti. Deus trata com cada um de nós. Deus trata com o seu sentimento. É forte, Deus. Tratar com o seu sentimento. Deus está falando, A igreja. palavra do Senhor fala que Neemias chegou perante o rei com seu semblante triste. Só que tem uma coisa, pastor. Quando ele chegou diante do rei, que o rei olhou para ele e viu que ele estava triste, ele estava fazendo o que ali naquele momento? Servindo o rei. E era um perigo ficar daquela situação. diante do rei. Deus. Ele estava servindo o rei. O que foi que você veio fazer aqui nessa noite? Oh, Você veio servir o Rei dos Reis, Amém. o Senhor dos Senhores. família Você veio abençoada. para servir aquele que Família abençoada, aleluia. Não importa o seu semblante nessa noite, não importa a sua dor. Você está aqui na condição de servo, e servo tem que servir ao Senhor. Você está na condição de servo de Deus Altíssimo. Venha como você está, porque o Senhor vai tratar com você. Senhor. Ele estava triste, o rei olhou e falou assim: Neemias, o que está triste o seu semblante? Às vezes a gente anda e olha e fala assim: nossa, a irmã hoje estava tão triste. Você percebeu? Você percebeu? Eu estou vendo jovens ali, assentados ali no canto. Eu quero dizer para vocês que jovens também têm sentimento. Verdade. Jovem faz parte da família. Jovem faz parte
da tua família, faz parte da casa do Senhor. Jovem também tem coração, criança também tem sentimento, tem coração, idoso também sente. Não é só os da terceira idade que sente, irmãos. É verdade. O Senhor trata com uma criança até o mais velho. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é um martelo que esmiuça a penha. O Senhor usa de uma criança, usa de um jovem, usa de um idoso para falar comigo, para falar com você. Mas o coração deles tem que estar limpo. O coração dele tem que estar quebrantado diante do Senhor. Quando o rei pergunta para ele por que está triste, e a palavra do Senhor diz assim, ó, no capítulo 2, no verso 2: e o rei me perguntou por que está triste o teu semblante, se não estás doente. A tristeza da alma, ela transpassa. A tristeza da alma, ela faz você se envelhecer. Ela faz você estar com um semblante triste, de alguém que já não tem mais sentimento por nada, de alguém que não tem esperança de nada, de alguém que olha e fala assim: ah, acabou. Meu Deus. Quantas vezes, irmãos, eu passei uma luta nesse ano de 2023 bem pesada, mas o meu foco estava em Cristo, o meu foco estava no Senhor. Porque se nós for olhar para a direita e para a esquerda, a gente não segue no caminho. É fácil, irmão, a gente desviar para a direita e para a esquerda, mas quando você está direcionado no centro da graça do Espírito Santo, não há nada que faça você se arredar de dentro da casa do Senhor. Eita, é verdade! Vem com seu semblante triste, mas vem servir. Vem com seu semblante carregado mesmo do dia, do fardo, da opressão, mas vem servir a Deus. Vem diante dele e fala: Senhor, o que eu trouxe hoje foi isso. Senhor, eu vim aqui para te servir, já tomei do vinho do rei, mas ainda estou triste. A palavra diz que o vinho simboliza a alegria. E por que ele não se encheu de alegria quando ele tomou o vinho? Meu Deus. Porque a tristeza dele estava na alma, não estava na carne. A tristeza dele não estava alimentando a alma, estava na carne. A tristeza dele não alimentava a alma dele. E ele estava precisando de algo a mais. Verdade. Você está aqui precisando de algo a mais do Senhor, senão você estava na sua casa. Verdade. No conforto da sua casa. Ou às vezes você fugiu de um problema para vir na casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sim, meu Deus. O Senhor trouxe você aqui para te dizer: o seu semblante é triste, mas é porque você não sabe o que nessa dor eu vou gerar. Eita! A existência para glória a Deus! Trazer dessa dor um livramento. Cantará balaço. E ele respondeu no verso 3: respondi ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarei triste o meu semblante, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais se encontra assoladas, as portas consumidas pelo fogo. Sobre o que ele disse aqui para o rei? Sobre um sentimento, pastor. Foi. Não era só sobre a cidade, ele tinha um sentimento. Ainda mais que os pais deles já haviam falecido, mas ele tinha um sentimento. Sua terra. Ele podia dizer para eles ali assim: não, eu quero ir lá. Ele poderia muito bem simplesmente ouvir aquela palavra e deixar. Porque ele estava numa condição muito melhor do que em Jerusalém. Ele estava vivendo em um palácio, ele tinha um trabalho, ele comia da melhor comida, ele bebia da melhor bebida. Salários, mas privilégios. Ele tinha um salário, ele tinha tudo. Uma mordomia. Mas o coração de Neemias tinha sentimento. Meu irmão, nada que você for fazer nessa terra, se não tiver um sentimento, não vai. Se você veio adorar o Senhor, traga o seu sentimento. Eita, se você abraçar os seus filhos, recebe, igreja, aleluia. Se você abraçar o seu esposo, abrace com sentimento. Não é, irmão, só o Senhor não quer só o dízimo e a oferta, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua alma, o seu coração quebrantado. Glória a Jesus. Nós somos corpo, alma e espírito. Aleluia. Nós somos corpo, alma e espírito. Se o Senhor quisesse só o corpo, Ele tinha feito você só o corpo. Mas Ele colocou dentro de ti uma alma, Ele colocou dentro de ti um espírito. E precisa ser alimentado, precisa ser cheio, precisa ser envolvido com a graça do Senhor. Quando Ele disse para o rei que ele estava triste, como eu não poderia ficar triste se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais já está consumido, já foi se acabado com fogo.
Ele sentiu saudade, irmãos, creio eu, porque eu tenho os meus pais ainda vivos, glória a Deus. Mas eu sinto saudade de estar com eles. E eu moro pertinho, passo lá todo dia, tomo café com eles todo dia. E aí tem hora que eu falo assim, vou lá na minha mãe só para ver. Eu acabo jantando e ficando com eles depois que eu vou embora. Então a gente tem saudade, irmãos, dos nossos familiares. Se você tem algo contra alguém da sua família nessa noite, se reconcilia, vai ser bom para você, vai ser bom para sua casa, vai ser bom para o seu coração, vai ser bom para que você possa morar nos céus, porque a palavra do Senhor diz: seguir a paz com todos, sem a qual não verás a Deus. Meu Deus. Quantas vezes Neemias pensou ali naquele momento de fazer algo, e ao dizer para o rei o que ele tinha, ele disse assim, ó, no verso 6: então o rei me disse, com a rainha assentado junto a ele. É bonito, pastor, porque além dele ser rei, ele tinha a esposa do lado. Ele deu honra para quem tem honra. E quem estava do lado do rei? A esposa. Ele podia muito bem tomar uma atitude longe dela, mas ele tomou uma atitude do lado da esposa. É culto de família. E nós estamos falando sobre a família. Dá honra para o seu esposo, dá honra para a sua esposa, dá honra para os seus filhos, que você vai ver a sua casa cada vez mais, degrau por degrau, subindo aos céus. Você vai ver mais, cada dia mais. Eu vou esconder algo do meu filho hoje, porque ele fez algo errado. Costuma ser assim, irmãos. Eu já fui líder da mocidade, e muitas vezes a gente vai aconselhar a mocidade, e a mãe fala assim: Deus me livre, se o meu marido souber que meu filho fez isso. Por quê, irmãos? Ele é o rei da sua casa e você é a rainha do seu lar. Entrega para ele, conta para ele o que está acontecendo. Busca a Deus, ora a Deus, fala com Deus, e Deus vai te dar graça e discernimento para você entender. Aleluia! Não é só você dizer assim: eita, é forte! Sozinho, não. Aleluia, Deus! Se você anda do lado de alguém, você tem que andar junto. Não é só estar do lado, não. É verdade. O Senhor colocou alguém do seu lado, então zela, irmão, zela. Anda junto. Zela dos teus filhos, zela dessa juventude, que é muito fácil a gente perder isso. Eu tenho uma filha de 17 e uma de 15. E eu cuido delas sozinha, irmãos, e não é fácil. Mas eu peço ao Senhor todos os dias fundamento dentro desta palavra. Mãe, eu posso fazer isso? Pode, mas dentro da palavra está dizendo isso. Se fizer, fez, mas fez errando e sabendo com o consentimento da palavra. Foi mesmo. Então você entrega para o seu filho hoje, para eles, bem assim: olha, dentro da palavra está dizendo isso, isso e isso. Se você fizer, você não é mais não conhecedor, você está fazendo e está sabendo aquilo que está acontecendo. Entrega a responsabilidade a ele, irmão, dentro da palavra. Eu quero ir passear, vai passear com discernimento, porque crente tem que dar testemunho aonde ele está. É verdade. O jovem tem que dar testemunho aonde ele vai, no meio da juventude. Lá fora é fácil. Quantas vezes a gente passa ali na pista de caminhar, está lotado de jovem, lotado de família, sentado na grama, conversando, e o filho lá do outro lado da pista. Os seus olhos alcançam só um pouco, irmão. Você não sabe o que ele está fazendo lá. Você não sabe o que está acontecendo lá. Verdade. Mas se você estiver alicerçado na graça do Espírito Santo de Deus, você vai saber que ele pode até ir, mas ele vai voltar. Verdade. O filho pródigo, ele pediu ao pai tudo quanto ele podia, e ele foi e voltou. Só, pastor, que eu entendi que assim como eu um dia me desviei da casa do Senhor, e ninguém me visitou, ninguém foi lá orar pela irmã Natal. E eu falava assim: que crente enjoado, ninguém vem me ver, ninguém vem falar comigo. Tá bom, deixa isso pra lá, eu vou ficar pra cá, porque era assim que eu pensava. E eu falava: meu Deus, ninguém vai vir me visitar, ninguém vai vir falar comigo, ninguém vai vir orar pelas minhas filhas, ninguém vai fazer nada. E meditando a palavra, desviado, distanciado da casa do Senhor, mas mesmo assim aquele que distancia morre em Cristo, porque conheceu a palavra. E ali eu olhava para a minha vida e pensava: Senhor, por que os irmãos não me visitam? Aí o Senhor falou profundo ao meu coração, quando eu vi a palavra que eu fui ler sobre o filho pródigo: quem saiu da casa foi você. Quem pediu para sair foi você. Você sabe a casa do pai, você sabe o que o pai tem para você, você sabe o que tinha dentro da casa do pai, está hoje passando por lutas e dificuldades porque quer. Então eu entendi que o meu pai não permitiu que ninguém me visitasse, porque eu sabia o caminho de volta. Eita, maravilha, glória a Deus. Casa do Senhor.
Aleluia. E ninguém me falou assim, irmão, vamos voltar para a casa do Senhor. Não. Eu cheguei numa igreja, lá onde eu estou, Sim. para a honra e a glória do Senhor. Sim. E ali tinha um outro pastor. Eu estou contando isso aqui, não era um testemunho, mas é o Senhor que Faz colocou no parte meu de coração. família, é família. E ali o Senhor disse para mim assim, eu estava em casa, e eu falei assim, olha, Deus já estava tocando no meu coração. Eu tinha mais de 20 dias que eu não tinha tomado nem uma cerveja. E eu falei assim, eu acho que é Deus que está trabalhando na minha vida. E eu falei, eu vou numa igreja, mas eu vou escolher a igreja mais pequena que eu achar. Eu não quero saber de igreja grande, eu não quero saber de nada, eu quero uma igreja pequena. E eu cheguei lá, tinha 5 irmãos. Aí eu olhei, sentei lá, o pastor da igreja já me conhecia, da época que eu estava na casa do Senhor. E ele me cumprimentou, e no final do culto, irmãos, alguma coisa que em mim já estava me sufocando, para mim é levantar minha mão, ir lá e aceitar o Senhor de volta, e ele nada de fazer um apelo. Aí eu pensei, né, eu vou levantar minha mão, porque quem precisa sou eu, quem quer a graça de Deus sou eu, né? E eu levantei a minha mão e falei, pastor, eu preciso voltar para a casa do Senhor. Aleluia! O Senhor pode orar pela minha vida. Glória a E ele não tinha Deus! feito o apelo, irmão, mas ele ia fazer, porque eu que antecipei a minha volta para a casa do Senhor. Eita E aí eu maravilha! voltei para a casa do Senhor naquele dia e falei, mas eu vou continuar usando as roupas lá, as vestes que eu vesti. Eu não vou vestir roupa diferente, não. Vou ficar assim. Aí, Deus, Ele tem uma maneira de trabalhar na nossa tristeza, como eu disse aqui. Eu estava triste, angustiada, longe das minhas filhas. Fiquei 4 meses longe delas. Meu Deus! E naquele dia que eu voltei para a casa do Senhor, o meu coração foi palpitando, palpitando, palpitando. Eu falei, vou morrer de empate aqui dentro da igreja. Fui embora para casa, orei ao Senhor e aquilo ali não saía de mim. 3 dias, 4 dias, 20 dias o coração palpitava. Aí o pastor da igreja disse, irmã Ana Paula, a gente vai fazer uma reunião hoje, você pode participar? Eu falei, já me achou, eu não vou falar nada na igreja, eu só vou lá para me sentar e ouvir. Aí o pastor falou assim, irmã, eu estou voltando para a minha igreja, aonde eu estava, e vai vir para cá um outro ministério, que é a igreja do pastor Florentino. E se a irmã quiser acompanhar nós lá para a igreja, a irmã é bem recebida na onde eu vou. Falei, vou ficar aqui. Pensei, eu voltei na hora errada, até o pastor vai embora da igreja. Que prova, hein? Irmão, mas eu não sabia que eu precisava de algo mais. Eita. Quando o pastor chegou ali com os irmãos, que a igreja encheu, eu falei, encheu a igreja, eu queria pouca gente, tá no meio de pouca gente. E aí encheu a igreja e um irmão começou a ler em Deuteronômio, o outro leu em Números, o outro leu em Efésios. Eu falei, aqui tem palavra. E ali, irmãos, aquela palavra daquele culto de posse entrou no meu coração e nunca mais saiu. Eita maravilha! Eu não vou tomar ceia. E o Aleluia. pastor, irmão, fica à vontade. Aí no dia da posse eu fui de calça, de botina, fui toda parecendo um cowboy. E eu estava lá, irmãos, para receber aquilo que Deus tinha para mim. Mas o meu coração estava tão triste que eu não queria que ninguém me visse. Neemias também estava triste, mas ele orou e eu também orei. Aí no outro dia eu fui para a igreja, trabalhei. Quando eu trabalhei, falei, daqui eu já vou direto para a igreja. Aí eu vi que eu estava de calça, falei, não vou lá não. Aí o Espírito foi tocando no meu coração. Aí eu fui para casa, vesti uma roupa, falei, sangue de Jesus, nossa, eu não estou muito chique não, mas eu vou assim mesmo. E quando eu cheguei na casa do Senhor naquele dia, a pastora gritou de lá, eita glória, nós já temos a mensageira dessa noite. Por causa da minha veste, porque eu mudei. Mas ela tinha visto em mim que o meu coração estava triste. Mas além dela ver o meu coração triste, ela viu o chamado de Deus na minha vida. Que maravilha, Deixa né, eu irmã? te dizer algo aqui nessa noite. Aleluia. Como o Senhor colocou alguém para ver a irmã Ana Paula, o Senhor colocou o pastor, o missionário aqui para ver sua alma, para entender que você tem algo dentro de você e precisa ser lapidado. Nós não somos, irmãos, um povo qualquer, nós somos um povo eleito, geração eleita, e nós precisamos subir nos céus. E para subir o caminho é assim, ó, ele vai tentando assim, ó. É verdade, meu Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui que ali na hora em que Neemias fez o que aconteceu, falou para ele falou assim, o que você precisa? Ele disse assim, eu preciso restaurar Jerusalém. Para construir, irmãos, é fácil. Agora, para restaurar algo na nossa vida é muito difícil. É verdade. Meu irmão, ele trabalha na construção. E eu vejo ele falar assim, nossa, para você fazer uma área,
ela custa muito mais barato do que você ir lá e fazer uma reforma. Então Neemias, ele queria, tem água, tá aqui, pastor. Ele queria restaurar Jerusalém. Ele não queria restaurar um cômodo só, não. Ele queria restaurar a cidade de inteira. Jerusalém. Ele queria restaurar, não era só uma salinha, era a cidade inteira. Você acha que o coração de Neemias estava tão pequeno assim, para ele ver o tamanho da obra, o tamanho da grandeza, mas ele era só um copeiro. Deus transforma copeiro em arquiteto. Deus transforma copeiro em pedreiro, porque a partir dali Deus mudou o cargo dele. Eita, é forte. Mas ele não estava preocupado com o que ele seria, ele estava preocupado com a obra que ele ia fazer. Ele estava preocupado com aquilo que estava no coração dele ardendo para fazer. Aleluia. O Senhor diz que o rei deu a ele cartas. Precisamos às vezes do alvará de alguém para nos licenciar. Da liderança. Aqui na terra nós precisamos. Eu tenho um chamado, não preciso de ninguém. Precisa, irmãos. A palavra do Senhor diz no livro de Juízes que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Elas foram constituídas e você tem que estar debaixo da mão deles. Se eu estou aqui hoje é porque o meu pastor me abençoou. Eu não podia vir aqui e deixar a minha igreja, o meu pastor, simplesmente falar: não, irmã, eu não queria que você fosse. E eu falo: não, mas eu vou. Irmão, nós temos que estar debaixo da graça do Senhor. Nós temos que estar debaixo das mãos daquele que está aqui orando e intercedendo por você. E tem muita gente que diz assim: pastor, não manda na minha vida. Manda não, mas a autoridade que está sobre ele, ele é sobre a sua vida também. E se você chegou nesta casa aqui, casa de oração, saiba que o Deus de Israel está aqui para te capacitar para uma grande obra. Aleluia. É verdade, meu Deus. Deus está falando, igreja. Preste atenção. Ele foi reedificar a cidade. E a palavra vai falando que ele pediu as cartas e ele foi. Porque aonde ele chegasse, ele tinha que apresentar. Senão não passaria. Senão ele não ia passar pelos lugares. Ele tinha que apresentar: olha, eu estou aqui, eu estou com essa carta direcionada pelo rei. E além dele estar direcionado pelo rei, o rei mandou uma escolta para estar com um copeiro. Talvez você se vê tão pequeno. Gente, olha, talvez querido, você se vê tão menor da casa, mas o Senhor coloca anjos à sua retaguarda. Eita glória! Dá uma salva de palmas aí, igreja, porque é forte, é lindo, essa palavra! Aleluia! O Senhor coloca, direciona pessoas ao seu lado. Se Ele colocou alguém do seu lado para fazer a obra, e você acha tão pequeno diante dele, mas os anjos do Senhor estão guardando você. É lindo, é forte. Aonde você for, a mão de Deus está estendida sobre você. De Deus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, a mão de Deus está te guardando. Mas eu não consigo. Consegue. Minha família, ninguém foi criado em um lar evangélico. Eu morava numa fazenda e vim embora para a cidade para estudar. E lá na escola onde eu estudava, tinha umas coleguinhas. E elas me explicou o caminho da igreja. Olha. Igreja de Deus no Brasil. Eu cheguei lá, eu acho que eu tinha uns 12 anos. E quando eu cheguei lá, eu amei aquela presença, os irmãos batendo palma, outros falando mistério. E eu falava: o que esse povo está falando? Que eu nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tinha sentido aquela presença. Os corinhos foi entrando no meu coração, foi falando na minha alma, aquela palavra foi edificando a minha vida. Eu tinha apenas 12 anos. E aí tem gente que diz assim: criança, adolescente não sabe o que quer. Sabe, irmãos? O Senhor chamou a Samuel e Ele chama você também. O Senhor chama as crianças dessa casa. Quando faltar os obreiros que não vier, Deus usa as crianças. Deus usa você, usa a mim, mas Ele te chamou. Quando eu cheguei lá na igreja, que eu vi aqueles irmãos louvando e cantando os hinos da harpa, cantando aqueles louvores, eu falei: nossa, que igreja maravilhosa. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu não vou para a igreja católica, nada contra os irmãos da igreja católica, mas é porque o meu coração ardeu dentro da igreja de Deus. Meu coração palpitou e acelerou dentro da casa do Senhor ali, porque Deus já tinha um projeto na minha vida e eu não entendi, e a minha família também não. E pastor, a primeira vez que me consagrou foi um padre que me consagrou, porque ele me chamou lá na salinha e falou assim: você fez uma oração hoje, uma oração espontânea.
Porque todo final da escola dominical da Igreja Católica, eles pediam um daqueles adolescentes para fazer uma oração. E eu fiz uma oração espontânea, porque eu aprendi na Igreja de Deus, com os irmãos, a levantar a mão e abençoar o povo. E eu levantei a minha mão ali: Senhor, abençoa os meus colegas, leva eles em paz, abençoa a família deles, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quando eu abri os meus olhos, estava todo mundo me olhando. Eu falei: fiz alguma coisa errada. Aí o padre foi, me chamou lá na salinha e me colocou sentado de frente a uma mesa. E ele falou assim: você é de qual igreja? Eu falei: eu venho aqui. Ele falou: não, a sua oração foi espontânea, não é deste lugar. Como Deus fala, hein, irmão? Aí eu falei: olha, eu fui lá com a minha colega, expliquei para ele o que tinha acontecido e tinha ido lá. E eu estava naquela igreja por conta da minha mãe, que ela queria que eu fizesse crisma, queria que eu fizesse tudo o que o catolicismo ensina. E eu estava ali, irmãos, respeitando aquilo que a minha mãe queria. Então eu estava debaixo da graça de Deus, porque eu não estava desobedecendo aos meus pais. Porque o mandamento do Senhor diz: honra o seu pai e a sua mãe. Então naquele momento ali, o padre pegou o óleo e ele não colocou só um pingo, ele derramou sobre as minhas mãos. Que coisa bonita. Colocou as mãos dele sobre as minhas mãos e disse assim: você tem que estar onde o seu coração está. E ali eu senti que foi Deus. Hoje eu sei que foi Deus. Naquele momento eu não estava entendendo, não era nada, que era uma igreja num dia, outra igreja no outro dia, outro dia. Então eu não estava entendendo. Mas eu entendi que o Senhor me libertou ali, naquele lugar. Foi mesmo. Aí eu cheguei e falei: mãe, o padre disse para mim que eu tenho que estar onde meu coração está. E o meu coração está lá na igreja de Deus, no Brasil. E aí, irmãos, eu passei aí, aceitei ao Senhor. Anos depois eu fui para a Assembleia e batizei na Assembleia. E o meu coração nunca saiu desde a adolescência. Não é em vão você trazer o seu filho na casa do Senhor. Não é em vão você ministrar para ele dentro da casa e falar para ele: canta esse hino aqui. Louva esse hino aqui comigo. Canta com seu filho dentro da sua casa. As minhas filhas estão lá, eu começo a louvar lá no meu quarto. De repente alguém já começa a cantar um refrão lá do outro lado. E elas não fez um compromisso com o Senhor. Elas nasceu dentro do mar evangélico, mas ela não levantou a mãozinha para dizer que aceita, porque nós temos que confessar. Eu nasci na igreja, eu sou crente. Não, irmão, você tem que confessar diante dos homens e aceitar a Ele, porque senão você não vai ver o Senhor. E elas começam ali a louvar o Senhor comigo. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a palavra já foi colocada no coração delas. Está. Que a palavra está grudada, impregnada, como ficou na minha vida. Não sai e mais. na sua vida que está aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Quando Neemias leva as cartas para passar sobre aquilo dali, naquele momento eu recebi uma carta de libertação, irmão. Porque o padre disse que eu deveria estar onde meu coração estava. E eu fui. Quando Neemias recebe as cartas, ele tem liberdade de passar pelas matas e passar por tudo aquilo ali até a chegada em Jerusalém. Quando Neemias chega em Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele fica por 3 dias a observar a cidade. Foi mesmo. Irmãos, 3 dias observando. Você já parou para observar a sua casa? Você já parou para observar dentro da sua casa como está o seu lar, o coração dos teus, que você fala que é sua família? Neemias ficou 3 dias olhando e analisando, e a palavra do Senhor diz que ele colocou em seu coração, mas ele não disse a ninguém o que ele iria fazer. Guarda no seu coração os propósitos de Deus para com sua casa. Verdade. Guarda no seu coração os propósitos de Deus para com as suas filhas, para com seus filhos. Os seus filhos passarão em faculdades. Os seus filhos serão doutores lá na frente. Hoje você olha e fala: meu Deus, como meu filho me dá trabalho. Meu Deus, como meu filho é burro. Essa é a palavra que muitas vezes a gente usa. Meu Deus. Não use essa palavra dentro da sua casa. Diz não, que ele é bênção, profetiza. Diz que ele vai ser doutor, diz que ele vai ser um advogado. Amém. Diz que ele vai ser um mestrado, doutorado, pós-graduado. Vai ser algo mais na medicina. Profetiza. Você é o rei e a rainha da sua casa. Profetiza no seu lar. Eita glória. Profetiza lá que Deus vai operar. Você vai ver que ele não sabia fazer 2 mais 2, ele vai fazer 2 vezes 2.
Forte. É assim que o Senhor faz. Aos teus olhos possa ser que não vai dar nada, mas aos olhos do Senhor, um copeiro reedifica Jerusalém. Eita, meu Deus. Não é do jeito que nós olhamos e vemos, porque olhar é fácil, julgar também. É fácil olhar para o irmão e dizer assim: nossa, mas esse irmão é chato, ele fala demais, ele fala coisas desnecessárias, mas o Senhor chamou ele. O Senhor chamou ele para fazer uma obra e ele não negou, e você foi chamado para fazer uma obra dentro da sua casa, dentro do seu lar, e às vezes você está negligenciando o amor. Compra uma Coca-Cola gelada, senta lá, coloca seus filhos ao redor da mesa e diz assim: põe o telefone aqui, vamos falar de Deus, vamos falar do seu sentimento, fala para mim o que você precisa, que eu quero te dar cartas, liberar você para fazer algo, mas primeiro se abre comigo, porque tem família que não consegue olhar dentro dos olhos e dizer: eu te amo. É verdade, minha amada. Tem família que não consegue abraçar o filho e dizer assim: você errou, e eu vou te descer o cacete, mas eu te amo. Eu estou zelando de você porque eu te amo. Ainda existe pessoas que têm vergonha de dizer: eu te amo para o seu filho. É verdade, meu irmão. Tem vergonha de dizer para sua esposa que ela está linda, maravilhosa. Irmão, se você não disser, não vou dizer que outro vai dizer, porque está repreendido em nome de Jesus. É verdade, tirou da minha boca. Você vai, mas você tem que dizer a ela, porque ela vê você ir para o trabalho e volta e ela te admira, e ela tem que dizer isso para você também. Não é um culto de casal, mas é culto de família. Eita glória! Está falando, Deus, mas o aí. Senhor está dizendo para você a maneira que você deve seguir e trilhar. O Neemias não queria reedificar só por querer. É porque ele chorou, jejuou e sentiu no coração, ele teve o sentimento. E ele foi lá e foi fazer. Quando ele olhou toda a cidade, e a palavra do Senhor diz que ele foi, montou sobre um animal e andou à noite pela cidade. Que estratégia. Você já entrou em uma construção abandonada? Já. Você entra assim, ó, Com com a medo. impressão de que tem alguém te observando. Você entra com a impressão de que alguém ali está te observando, mas não tem ninguém. Só que em Jerusalém tinha um povo que estava sendo oprimido, porque quem tinha um pouquinho a mais humilhava os que não tinham, estava escarnecendo aqueles que sobraram lá. Foi. Mas todo sofrimento, a palavra do Senhor diz em Eclesiástico 3, que há um tempo para todas as coisas. É verdade. Há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir. Esta palavra existe, ela existe na minha vida e existe na sua. Se o tempo que Neemias chorou, alguém em Jerusalém também chorou. Alguém em Jerusalém não só chorou, como pediu alguém. Quem estava lá em Jerusalém já não acreditava mais que aquele templo poderia ser edificado, que aquele templo poderia voltar a fechar as portas, que os muros poderiam ser erguidos novamente, que as janelas poderiam ser colocadas no lugar. Imagina quem viveu ali e viu aquela Jerusalém formosa, toda reluzente, e com o passar dos anos muitos morreram e não viu ela edificada, mas existia uma promessa de que ela seria erguida novamente. Foi. A sua casa pode estar sendo nada hoje, mas o Senhor te convida a edificar. O Senhor te convida a levantar de madrugada, e olhar para a tua casa e dizer assim: está tudo acabado, mas vai reedificar. Eita, é forte. Os meus filhos estão lá fora, mas vai voltar, porque é presença do Espírito na vida deles. Ah, eu não sei, irmãos, eu não tenho esperança. A sua esperança está em Cristo, não está em mim, não está no irmão, está em Cristo. Meu Deus. E quem espera no Senhor renovam as suas forças e subirão como águias, como diz a palavra. Aleluia, é verdade, Senhor. Ele foi, olhou, sentiu a necessidade, guardou no seu coração aquilo que ele ia fazer. Eu gostava tanto de dizer assim: minha filha hoje na igreja, minha filha está fazendo isso, minha filha está fazendo aquilo, minha filha está fazendo aquilo, de repente não dava certo. E eu aprendi a vigiar os sonhos que eu tinha para com elas. Hoje a minha filha faz 17 anos, terminou o ensino médio e entrou para a faculdade de medicina veterinária. Que lindo. Irmãos, eu ganho um salário mínimo, mas o Senhor me supre cada necessidade. Você sabe por quê, irmãos? Deus, tremendo. Porque a minha esperança está em Cristo. Eita, que a graça maravilha. do Senhor paira sobre a nossa vida. Aleluia. E nós temos que exercer esta graça.
A palavra do Senhor diz que você busca o poder. Eita, Jesus. A gente tem que buscar o poder de Deus. Você fala, eu só vou orar, e o poder dele está onde na sua vida? Manifesta o poder de Deus na sua casa, manifesta o poder de Deus no seu trabalho, manifesta o poder de Deus sobre a sua vida. Peça a Ele, fala, Senhor, eu quero ver resplandecer na minha vida, como a missionária disse naquela noite, eu quero ver o poder de Deus, e você vai ver Deus agir. Aleluia. Você vai ver que não é só papel, irmão, que está escrito aqui, não, é o poder, é fogo, é zelo do Senhor para a nossa vida. É mesmo. Quando Neemias foi lá e viu e guardou a palavra no seu coração, o mais difícil para mim, pastor, vem agora. Ei, forte. Porque ele tinha que convencer o povo. Sim. Ele tinha que convencer o povo de Jerusalém que tinha que reedificar aquilo dali. E quando alguém está com a esperança lá embaixo, entristecido, é difícil você pegar na mão dele e fazer ele subir, mas não é impossível. Verdade. Não é impossível. Não é impossível. Não é porque impossível. Eu creio nesta palavra que eu não também há nada creio. Impossível. Não há nada impossível para não Deus. Não há nada impossível para nós. Aleluia. Ele sentou com o povo e disse: nós Deus. iremos reedificar essa cidade. E ele foi, chegou lá com tudo que o povo já tinha dado para ele. Ele já podia pegar tudo e construir. Agora, se você trabalha, as irmãs que mexem, que faz quitanda, faz bolo, se você pegar uma construção para fazer, você vai até saber fazer a massa, mas você vai conseguir colocar os tijolos certinho? É forte. Não vai. Não mesmo. Não vai. Mas Neemias não se preocupou porque ele era copeiro, mas ele estava fazendo uma grande obra. Sim. E ele sabia que quem chamou ele era fiel para o capacitar. É verdade. Fiel para colocar no coração daqueles que estavam entristecidos. Aleluia. Estavam com o coração já sem fé, sem esperança. Quando a gente planta uma planta em um vaso ou numa terra, a gente espera ela brotar. É. Só que quando a gente coloca aquela semente ali, a gente fala assim, vai dar certo, em nome de Jesus ela vai nascer e vai dar certo. Eu amo planta, irmãos, e eu fico lá doidinho olhando se ela está florindo. Então quando a gente coloca uma planta em um vaso, a esperança de você regar aquela terra que você só olha e não tem nada ali, você está vendo a terra, mas a sua fé está vendo que embaixo daquela terra tem uma semente. É lindo, né, mamãe? Aí Neemias também estava vendo tudo aquilo ali, ele estava vendo só a terra, mas ele estava regando aquilo que ele plantou no coração dele. É verdade. Ele estava regando no coração dele aquilo que ele começou a plantar no coração de cada um ali. Nós vamos reedificar o templo, e o Senhor bradou no coração daquele povo a reedificação daquele templo. Deus vai bradar no coração dos seus filhos, não está perdido. Deus vai bradar no coração do esposo, Deus vai bradar no coração da família, que vai estar assim, vai pastor, vai vir muitos jovens ainda, assim diz o Senhor, vai chegar jovens aqui com o coração entristecido por palavras Deus. que você pai, que você mãe falou e não entendeu, que machucou, mas o Senhor vai tratar, o Espírito de Deus vai tratar. Como Neemias olhava e falava assim, tá ali, eu coloquei uma semente, ela vai nascer. E começou a nascer ali. Eita, o glória. projeto. E o povo começou a se amontoar. Interessante, pastor. Uhum. Que aí ele pegou na mão de um. É assim que faz. O elo da corrente. Você tem que fechar com o seu irmão. O outro fecha com o outro. E o outro vai fechando com o outro. O outro vai somando, vai somando, vai somando. E o reino do céu vai sendo glorificado. Crescendo. A graça de Deus vai crescendo. A presença de Deus vai sendo manifesta. Aleluia. Porque esta palavra não é minha, irmãos. Eu vou ficar com ela lá dentro da minha casa guardada só para mim? Não. É verdade, meu Deus. Vai lá no postinho onde você vai. Prega para quem está sentado naquelas cadeiras enfermos. Prega para quem está ali precisando de uma palavra que para a medicina já não deu, mas o seu Deus é o Deus que vai além da medicina. Vai além o da seu medicina. Deus é o Deus que vai além da medicina. Aleluia. Está aqui a irmã Paula, que retirou um câncer de 1,1 kg há mais ou menos 8 anos atrás. Sério? Eu vou trazer aqui a documentação, pastor, e vou contar esse testemunho uma hora aqui para o irmão. Pronto. Vou trazer os exames para vocês verem, irmãos. Meu Deus, tremendo. Que o Senhor tirou de 1,1 kg. Ele estava no fígado.
Meu Deus. E o meu Deus é o Deus que vai além da medicina. Quando o médico disse que não tinha jeito, irmãos, porque deu hemorragia dentro dele, eu estava nas últimas, meu cabelo caiu, não caiu por completo, mas eu fiquei com uma falha para mostrar que a mão de Deus passou aqui. E ali, irmãos, a mão de Deus me tirou lá de dentro, porque ele tinha projeto na minha vida. Ele tinha projeto na minha casa. Quando eu passei pelo vale, quem orou e jejuou por mim foi minha filha. Minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, eu estava dentro do hospital, e ela disse para mim assim: mãe, a senhora, ela era pequena, ela falou: mãe, eu vou orar hoje e vou jejuar, e eu só vou entregar o jejum no dia que a senhora voltar para casa. E eu falei: Senhor, a minha filha é tão jovem, tão criança ainda, para ela fazer um compromisso. E aí eu fui falar sobre a palavra para ela. Eu falei: filha, a palavra diz que não faça um compromisso. E antes de eu terminar a frase, ela falou assim: eu me lembro o dia que a senhora ministrou sobre Ana, que não façais um compromisso com o Senhor para que não cumpra. Ela pregou para mim, ela se lembrou daquilo que eu havia ministrado, e eu disse para ela: amém. E ela jejuou por minha vida, e no dia que eu ganhei alta, ela entregou o jejum comigo, assentada em uma mesa, para a honra e a glória. Eita, glória a Deus! Esta palavra, irmão, é fiel. Esta palavra é fiel, não importa o tamanho do problema, se é para construir parede, se é para livrar de um câncer, se é para restaurar a família, o Deus que faz todas as coisas está aqui. Aleluia! O Deus que manifesta na minha vida, manifesta na sua. Quando Neemias começou a reedificar o templo, no verso 4, ele diz assim, ó, que estavam com ele Tobias, o ammonita, e disse: ainda que edifique, venha uma raposa, derrubará facilmente esse muro. Quantas vezes, quando a gente volta para a casa do Senhor, como eu voltei, alguém disse assim: não vai muito tempo não. Só que quem não sabe do Deus da nossa vida é que faz isso conosco. Olha para o irmão e diz: ele não vai muito tempo não, aquele ali não dá conta não. E Jesus fala: é esse que eu quero, porque eu levanto as coisas loucas desse mundo para confundir. É esse que eu vou usar. Eu levanto aqueles que não são para confundir os que são. Ah, não vai não, e Jesus vai. Eu uso o copeiro. Ele usa só assim, irmãos. Ele quebranta o coração de um povo. Ele queria entristecer Neemias com esta palavra, mas Neemias não tinha compromisso com aquele povo, ele tinha compromisso com Deus que chamou ele para aquela obra. E a palavra do Senhor diz no capítulo 6, que diz assim, ó: enviei-lhes mensageiros com esta resposta: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra enquanto eu deixar e fosse ter convosco. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus direcionou na nossa vida, quando você está regendo a sua casa, regendo a sua família, alguém olha para você, porque às vezes a gente abre o coração para quem não precisa. É verdade. A gente senta com quem não precisa, a gente fala dos nossos filhos para quem não merece ouvir. E aí quando você começa a dizer as bem-aventuranças de Deus na vida dos seus filhos, alguém fala assim: uai, mas não estava dando trabalho esses dias? Porque te ver na derrota é fácil, eu quero ver te ver na bonança. Eu quero ver você glorificando e exaltando a Deus pela vida do seu filho. E aquele que você abriu o coração entristecido, chorando, falando: ai, meu filho não vai ser nada, meu filho é isso, está me dando muito trabalho. Aí quando você vai lá e fala assim: não, meu filho é uma bênção, meu filho está fazendo isso, meu esposo já não é mais aquilo. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é jogar na sua cara aquilo que você disse para ela lá atrás. Ah, mas você lembra que você falou para mim que ele fez isso e isso? Você aceita obra do Satanás para confundir sua mente. Porque quando nós mulheres entristecem com o marido, a gente vai lá e fala o quê? Nossa, mas o meu marido é chato, ele fez isso e isso eu não gostei. Aí depois você vem e fala: nossa, meu marido é um sonho, ele é tudo de bom na minha vida. Aí a pessoa fala: ué, mas esse aí é aquele que você falou que estava te dando trabalho e agora já é uma bênção? Vigia para quem você abre o seu coração. É forte. Porque tem gente que só quer te derrubar, só quer te ver no fracasso. Mas quando essas pessoas chegarem até você, faça como fez Neemias. Neemias estava lá em cima, trabalhando, jogando massa, jogando cimento lá, paredes, cimento não sei qual era a massa. Muralha, pedra. As muralhas, pedras, jogando para cima. Alguém falou assim: Neemias, desce aqui que eu quero ter convosco. Ele fez: não.
Vem aqui, Neemias, eu quero falar com você. Vou não. Desce aqui, Neemias, nós precisamos falar com você, nós vamos te levar para um lugar. E Neemias, tão maravilhosa essa palavra, porque ele diz assim, ó, estou fazendo uma grande obra. Não posso descer. Não posso descer. Quando alguém chegar até você para te dizer algo, diz assim, ó, estou fazendo uma grande obra. Eu não posso. A minha casa está sendo reedificada. Eu não posso ir na sua casa tomar café. Eu estou tomando café com a minha família. Eu estou profetizando com os meus filhos. Eu estou orando por eles. Eles serão bênção. A minha casa será uma bênção para a minha casa. Ah, mas a minha esposa cozinha mal. Eu vou cozinhar para ela hoje porque ela é bênção na minha vida. É assim que tem que ser, irmãos, para o reino do céu ser glorificado. Verdade. Hoje tem muita gente que se esconde atrás de uma religião, mas eu já ouvi tanta gente dizer isso, pastor. Que os crentes de antigamente, eram mais crentes do que nós. Eu não sou desse tempo, irmãos. O Senhor me chamou para este tempo, então eu sou crente nesse tempo. É neste tempo. Eu tenho que levar a palavra nesse tempo. Eu também, igreja. Eu não Nós vim também. aqui para glorificar os nossos irmãos na fé que sofreram lá atrás. Eu vim aqui para fazer a diferença. Eita glória! Eu vim aqui para fazer a diferença em você também. Ah, mas a família dos irmãos do passado seguia na igreja. A minha também, a sua também. A nossa igreja a nossa família vai povoar os céus. A minha casa e a sua casa vai servir ao Senhor. Em nome de Jesus. A minha família e a sua vai servir. Em nome de Jesus. Não é porque nós vimos os nossos irmãos na fé, porque muitos também fraquejaram. Não é porque muitos fizeram uma grande obra que você vai viver só de um passado. Você tem que viver o do hoje. Eita maravilha! Quantos muitos dizem ali, Ana prosperou, Deus abençoou e deu a ela um filho. Por que ele não pode te dar mais? A necessidade é grande, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele diz de Gênesis a Apocalipse, eu não mudo. Eu não mudo, eu ainda sou o mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde você vê que não existe nada, Deus traz a existência para a sua vida. Traz mesmo. A palavra do Senhor diz que Neemias reedificou o templo. A palavra fala aqui no capítulo 15, no capítulo 6, no verso 15. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Leu e 52 dias. Tem um tempo para chorar, e tem um tempo para jejuar, tem um tempo para orar, tem um tempo para construir, mas tem um tempo de cantar a vitória também. É verdade. Tem um tempo de levantar a vitória. Canta a vitória, igreja. Tem um tempo de levantar a vitória, porque Deus recebe vitória, igreja. Não faz você passar pelo processo, porque o processo ele pode ser demorado, mas ele tem um fim, e é um tempo para todas as coisas. Mas esse tempo está doendo, tá? Fica 4 meses longe dos seus filhos, como eu fiquei do meu, você vai saber que um dia, longe deles, você nunca mais vai reclamar. Um dia longe do cheiro do cabelo dos seus filhos, você nunca mais vai reclamar que a bagunça que ele deixou no meio da casa. Um dia longe, distante deles, você vai sentir saudade de cozinhar para eles. Vai sentir saudade de passar o uniforme para eles. Ramai, Tchou, que amangará. Aleluia. Dói, irmão, o processo, mas a vitória vem. Dói o processo, mas a vitória chega, porque Deus não te faz perecer. Minha vida é uma tormenta, irmão, então está errado. Alguma coisa na sua vida está de errado, porque ninguém vive só de luta. Porque se não fosse assim, ele não ia dizer que você vai passar pelo vale. É verdade. E eu estarei contigo. Se passares pelo vale, eu estarei contigo. Aleluia. Você só passa por ele, você não faz morada nele. Não. Ezequiel teve visão, ele foi até o vale, mas ele só foi. Profetizou e fez o que? Acabou. Foi. Voltou e acordou. Foi. Ele não viveu ali, porque Deus podia mostrar a Ezequiel coisas belas, maravilhosas. Não, mostrou um monte de osso, tudo seco, morte. Mostrou para ele coisas que ele não queria ver. Na sua vida é assim. Deus não vai só te mostrar as bonanças, ele vai te fazer passar no vale para você entender que na bonança ele também é Deus. Estar no vale é difícil, mas Neemias teve um processo lindo e ele pôde glorificar e ver o sonho do coração dele realizado. Foi mesmo. E eu creio, irmãos, pelos olhos da fé, que a sua casa vai estar diante da presença do Senhor. Sim, meu Deus. Convida a igreja a ficar sobre os pés nessa noite, para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Quero agradecer, pastor.
Para aí, não terminou ainda. Amém. Louvado seja Deus. A missionária Ana Paula orará no microfone. Todos virão à frente. Aleluia. E nós ministraremos a 7ª unção. Amém. Enquanto eu vou ministrando a 7ª unção, a minha amada vai orando por todos. Não tem como saber o nome, mas a irmã vai apresentar toda essa caravana, tá bom, minha amada? Amém? Vamos fazer esse trabalho agora. Para quem está ouvindo só minha voz, agora segue o momento da ministração. A missionária vai orar e nós vamos ungir. Igreja, para frente agora! Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor.